Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Leonardo Ribeiro Nicolosi, médico psiquiatra e psicogeriatra, e hoje falarei de uma linha psicoterápica que não é tão comum, principalmente no Brasil, chamada linha psicoterápica humanista existencialista. Então, ela ela tem muitos pontos em comuns, outros pontos diferentes entre essas duas, a humanista e a existencialista. Muitas vezes elas são usadas conjuntamente, e aqui eu vou explorar alguns aspectos. Então, por exemplo, na linha humanista, o grande expoente é o psicólogo Abraham Maslow. Para ele, assim, não importa o fato em si, importa a experiência individual que esse fato te trouxe. Então, por exemplo, não importa se tem um fato tal trouxe ansiedade, mas o que importa é como essa ansiedade atua em você, como você responde a ela, qual o significado dessa ansiedade tem para você e o que pode ser feito para melhorá-la. Da mesma forma, as questões existenciais. Então, assim, ele vai também propor uma liberdade. O paciente, todas as pessoas têm o livre-arbítrio e encaram as consequências. Então, o entendimento dessas experiências individuais pode levar a um desenvolvimento pleno da pessoa. Então, por exemplo, Maslow tem a pirâmide famosa dele, né, que é a pirâmide de Maslow, onde você tem um ranking do mais baixo para o mais alto das necessidades humanas. Então, no ponto mais baixo fica as necessidades fisiológicas, né? Por exemplo, comida, água, sono. Posteriormente vem a segurança. Então você teria, por exemplo, ter um lugar para morar, um abrigo, um emprego, uma condição financeira que pudesse dar estabilidade para sua família. Num ponto mais acima teria a questão do amor e pertencimento, ou seja, relacionamento afetivo, sexo, relacionamento amoroso, amizades. Posteriormente, você tem a autoestima. Então, o que é a autoestima? A autoestima justamente é isso, a pessoa ter o reconhecimento dos pares e estar confiante nas suas ações. E o topo da pirâmide é a realização pessoal, ou seja, o desenvolvimento pessoal, a criatividade, a espontaneidade. Então, o que isso daí quer dizer? Por exemplo, se você está perdido na floresta, está perdido num ambiente inóspito, você não vai preocupar nas suas finanças, no futuro do seu relacionamento. Primeiramente, você vai tentar um lugar que tenha comida, água e se proteger. E só depois que você tem essas necessidades preenchidas é que você consegue subir os degraus. Então, assim, uma pessoa não dá para pensar em realização pessoal sendo que a pessoa não tem o que comer. Então, assim, ela tem que a prioridade aqui é a necessidade básica. Então, assim, essa parte é bem interessante. Já os existencialistas, o principal nome psicólogo é o Rollo May, e vem de filósofos existencialistas, né, essa linha psicoterápica. Ela tem, por exemplo, Sartre, Nietzsche, Camus, entre outros. Né? Então, ele vai trabalhar com quatro questões que seriam causa de grande parte dos problemas. Então, assim, por exemplo, um problema como ansiedade, uma depressão, uma crise existencial seria um conflito psíquico com com um dos quatro pontos inerentes à existência humana. Então, por exemplo, qual seria a liberdade e a capacidade de livre-arbítrio e ter que ter a linha das consequências, né? Você tem que tolerar as consequências, tem que ser responsável por aquilo que você faz.
a falta de sentido ou sentido da vida, né? Por que nós estamos aqui, por que certas coisas acontecem ou por que não tem sentido isso. O isolamento, nós somos seres únicos, nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, que é de uma forma ou de outra, mais ou menos pessoas, mas a morte, por exemplo, é uma experiência individual e isolada. E, obviamente, o quarto, a morte, né, que é como nós experimentamos a morte. Esses conflitos psíquicos, eles tendem a se agravar e a pessoa não consegue resolver o problema, pois ela fica parada nessas questões, ou ela está demasiadamente preocupada com essas questões e não consegue evoluir, ou ela simplesmente nem considera essas questões e aí começa a ter problemas. Por exemplo, se você não pensa em certas questões de livre-arbítrio e tal, você faz o que você quiser, posteriormente você vai ter consequências. Então a gente busca o equilíbrio aqui. Em termos de... Ela é indicada para pessoas que buscam um conhecimento, pessoas de bom nível intelectual, e que não estejam a questão do sofrimento muito agudo, muito pontual, é, muito circunscrito a uma questão, porque aqui a coisa é abordada de forma mais ampla. Então, tipo, não é uma dor, não é uma... A depressão ela vai ser levada a um outro nível. O diagnóstico aqui ele é menos importante do que o processo. Então, ela também tem a questão da muitas pessoas com questões religiosas também tem um pouco de dificuldade nisso, porque para eles, se você pegar os existencialistas lá, os filósofos, acabou, não tem, eles não tinham a questão da religião como uma parte importante, então estaria mais ligado, ela não te obriga, mas assim, ela te dirige à questão de ateísmo, assim, no caso de que você não tem um propósito divino. Não, isso aí nada garante que existe. Não que eles sejam antirreligiosos, mas eles colocam a possibilidade disso aí não existir. E então muitas pessoas podem ter dificuldade nisso. Como pontos positivos é isso, e como críticas também. Ele vai rejeitar toda a questão científica de que você, eu tenho que fazer cadernos de tarefas para depois medir posteriormente sentimento de ansiedade, raiva, como é usado nas linhas comportamentais. Não, ele rejeita tudo isso, essa linha rejeita tudo isso. É uma linha bem interessante, ela era muito usada pelo meu antigo mentor, o saudoso Dr. Carlson Mirachi, para mim um gênio, e era a principal dele e rendia bastante discussões. Assim, é uma linha interessante, porém, novamente, menos sujeita a ter resultados rápidos e menos determinística, que é a terapia cognitivo-comportamental e a psicoanálise, porque aqui ele não está, por exemplo, preocupado muito com um trauma de infância ou outra coisa. Não, ele está preocupado com as questões do agora, como você experimenta e como você lidar, por exemplo, com essas 4 condições, o que é a vida para você. Então, assim, é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado aí com. Geralmente as linhas mais conhecidas são as linhas psicoterápicas psicanalíticas ou tradicionais, Freud, Jung, Lacan, ou a cognitivo-comportamental e seus derivados, que falarei num vídeo a seguir. Então é isso, um grande abraço, até a próxima.